Você é aquela pessoa que é ansiosa, perfeccionista, que quer sempre tudo super perfeito e sofre quando as coisas não dão certo do jeito que você quer? Então fica aqui porque esse vídeo é para você. Então, olá, minha gente, bom dia! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você já está gostando de estar aqui, já deixa o seu like e deixa agora um like já no começo do vídeo, que é muito importante para o vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você já é inscrito, dá uma conferida para ver se a sua inscrição ainda está válida, porque o YouTube de vez em quando ele desinscreve as pessoas assim do nada. E deixa algum comentário aí para mim, deixa um coraçãozinho verde que você gosta, sabe que eu gosto, ou de qualquer cor, ou um smile, ou um comentário qualquer, ou a sua opinião, ou a sua história, porque eu amo ler as histórias de vocês e eu amo também responder a perguntas. Então qualquer comentário é bem-vindo. Se você acha que esse vídeo pode agradar alguém ou que esse vídeo a uma pessoa que você está conhecendo deve assistir, já compartilha, tá bom? Então hoje eu quero vir conversar com vocês uma coisa que não tem assim diretamente a ver com alimentação, mas pode ser utilizado para isso também. Que é uma coisa que eu venho usando assim na minha vida há muito, gente, há muito tempo, desde a minha época de escola, não sei, é muito, muito antigo esse sistema. Não sei se eu li isso em algum livro, não sei se eu vi alguém fazendo, eu só sei que é uma coisa que eu sempre fiz e sempre vivi desse jeito, que é o sistema 90%, 10%. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que 90% você dá de tudo, dá o seu melhor para conquistar. E os 10% você relaxa, porque não tá, muitas vezes não tá nas suas mãos. Porque assim, as pessoas que ficam querendo que as coisas sejam perfeitas, digamos que você vai, vou dar um exemplo. Você vai costurar uma blusa para você, você quer fazer uma blusa para você e você quer que a blusa seja perfeita, né? Se você quer que essa blusa seja perfeita, o material tem que ser perfeito, a costura tem que ser perfeita, o corte tem que ser perfeito, o botão tem que ser perfeito, tudo tem que ser perfeito. E aí você se estressa porque a perfeição não existe. A perfeição não faz parte desse mundo, tá bom? Nada nesse mundo é perfeito. Nada. Ninguém. Ninguém faz nada perfeito nesse mundo. Até aquilo que você acha que é perfeito, não é perfeito. Se você for olhar bem, não é perfeito. Então, assim, até os 90%, se o seu objetivo for chegar a 90% de perfeição naquela tarefa ou naquilo que você está fazendo, não importa o que, você já vai estar chegando muito perto da perfeição. E os últimos 10%, se você quiser, fizer aquela força, não, porque eu quero que seja 100% perfeito. Primeiro, não só você não vai conseguir, você vai gastar uma energia tremenda para esses 10%. Você vai gastar um tempo absurdo que você não tem, porque esse tempo para você conquistar esses 10% de perfeição, você vai ficar faltando tempo e energia para outra coisa. E você vai ficar super frustrado porque assim mesmo, mesmo se desdobrando, mesmo se virando do avesso, você não vai conquistar, porque a perfeição não faz parte desse mundo, né? E com isso, assim, tudo, detalhes, desde tarefas menores até tarefas maiores, desde assim, se eu estou escrevendo um e-mail para meu chefe, por exemplo, e eu quero que o e-mail seja bonitinho, perfeitinho, então o meu objetivo é, eu tô assim, almejando 90% de perfeição. Pode ser que tenha um ponto ou uma vírgula que eu não escrevi certo, né? Que, sei lá, por erro de gramática, ou erro de datilografia, ou qualquer coisa, passou lá um errinho. Esse errinho seria esses 10%. Se eu fizer assim, aquela força tremenda para esse e-mail ser perfeito, e nunca vai ser, porque sempre vai ter alguma coisa que não é perfeita, a energia que você gasta, o desgaste seu mental, físico, emocional, até espiritual, posso falar, é tão grande que não vale a pena. Se esforçar muito para esses 10% acontecer, serem perfeitos, não vale a pena. Contudo, até tarefas maiores e mais profundas, por exemplo, a tarefa de ser mãe.
Lógico, todo mundo quer ser a mãe perfeita. Toda mulher quer ser a mãe perfeita. E quando eu fui mãe, quando eu ainda sou, né? Mas eu digo, quando meu filho nasceu, eu queria ser a mãe perfeita. Mas assim, eu sempre tive em mente que até um certo ponto vale a pena você dar tudo de si. E os últimos 10%, gente, coisas acontecem na vida. Cai um temporal e você esqueceu de levar o casaquinho do o seu filho pega a chuva e fica doente. Você não foi a mãe perfeita. Mas é grave? Não é grave. Sabe? Ninguém é perfeito, nada é perfeito. Nenhuma tarefa que você for fazer na sua vida, nada que você for fazer na sua vida vai ser perfeito. Se você coloca isso na sua cabeça, todo o resto fica mais fácil. Aonde eu trabalho tem assim essas blusinhas, estilo blusinha polo, né? Que tem essa golinha de manguinha curta, assim como essa, e são blusas assim que a gente usa só para trabalhar. A gente chega lá, pega uma blusinha nova, usa, quando vai embora, tira aquela blusa e põe para lavar e lava lá mesmo. Lava lá mesmo e passa lá mesmo. E às vezes a gente tem assim zilhões de coisas para fazer num dia e o dia é curto com várias tarefas. Então, digamos assim que eu cheguei, gente, eu cheguei já a cronometrar. Tem coisas que eu chego a cronometrar, porque eu trabalhei, não sei se você sabe, mas eu sou confeiteira, confeiteira doceira. Eu tô com um fio de cabelo dentro da minha blusa, ó, consegui tirar. Coisas da vida. Não é 100% perfeito. E eu fui confeiteira, né? Eu fiz a escola, a formação aqui na Suíça de confeitaria, que dura 3 anos, tal. E nessa escola de confeitaria a gente aprende a cronometrar os trabalhos, porque enquanto você está mexendo uma panela aqui, né, de caramelo, sei lá, tem uma outra máquina batendo, sei lá, digamos, creme de leite, tem uma outra receita no forno que você tem que estar controlando. Tem assim, geralmente são 4 coisas, 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo que você tem que fazer enquanto você está fazendo o seu plano, senão você não tem tempo de fazer todas as receitas do dia, daquele plano do dia. E, e isso me deu assim como que deu uma melhorada nesse meu plano, né, de 90%, 10%, muito mais do que eu tinha antes. Eu já era assim antes, mas depois desses 3 anos da profissão, que eu fiz a escola de confeitaria, aí eu assim, subi de um outro degrau muito mais alto, aí mesmo é que para tudo eu uso 90% de perfeição, 10% relaxar. O que foi bom, o que não foi bom, paciência, fica por ser, né? Voltando à blusinha. Então, assim, às vezes eu tenho 20 minutos e eu tenho 40 blusinhas. Não, 40 blusinhas nunca chegou a ter. Mas assim, digamos que eu tenho uns 25 blusinhas para passar em 20 minutos. Eu tenho 20 minutos de tempo e eu tenho 25 blusinhas. Aí, assim, ou você leva 3, 4 minutos para passar cada blusinha e assim mesmo, não vai ficar perfeita, porque nada é perfeito. Ou você faz como eu, você faz 90%, consegue passar cada blusinha em 1 minuto e 10 segundos, porque eu cronometrei, eu sei que é 1 minuto e 10 segundos que eu levo para passar cada uma, e você consegue fazer muito mais em menos tempo. Então, como é que eu faço? Em vez de ficar, passa aqui, passa a bordinha, passa não sei o que, passa não sei o que lá, eu passo a blusa toda na parte da frente e automaticamente a parte de trás já fica passada. Porque o ferro que a gente usa é ferro a vapor, é aquele ferro que tem tanto vapor no ferro que se você segura uma blusa de seda, por exemplo, você passa assim com o vapor no ar. Você nem precisa colocar a blusa de seda na tábua para passar, sabe? Então, assim, faz diferença, por exemplo, que tipo de tarefa você está fazendo. Essas blusinhas são blusinhas que a gente põe, usa uma vez e tira e põe para lavar, e põe, usa outra vez, tira, põe para lavar. Todo dia todo mundo usa uma dessas blusinhas. Então, assim, não faz muita diferença.
né? E ela não fica 100% perfeita, mas fica mais que 90% perfeita, o que para mim já é suficiente, sabe? E agora é diferente se você tá passando uma camisa de linho puro do seu chefe, que a camisa ele tá indo num lugar especial e digamos que ele tá indo num encontro especial e a camisa dele tem que estar perfeitamente passada. Você dá o melhor de si e mesmo assim 10% não vai ficar perfeito. Ou talvez fique assim, 96%, 95%, mas o esforço que você vai gastar para querer conquistar aqueles 10% que nunca vão vir, o esforço, o tempo, os nervos, a produtividade, o estresse é tão maior, você quase que usa mais tempo e mais nervos e mais esforço para conquistar esses 10% finais do que para conquistar os últimos 90%. Presta atenção aí na sua vida se não é assim. Depois que você fez uma tarefa, se você almejar 90% de perfeição, é uma coisa, você almejar 100% de perfeição é outra coisa. Te exige um tempo absurdo, te exige uma coisa que depois vai ficar faltando. E aí no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, ou no final da sua vida, você vai ver que aquele esforço tremendo que você deu para querer a perfeição dos últimos 10% não valeu a pena. Isso você pode testar em qualquer tarefa que você faz aí na sua casa. Qualquer coisa, mesmo por exemplo, eu quero ter uma alimentação perfeita. Não vai ser perfeita. Não vai ser perfeita. Então, você querer uma alimentação 90% perfeita, já tá assim, nossa, já tá assim para lá de bom. Os últimos 10% vai te fazer mais mal do que bem. Para você conquistar esses últimos 10% e não vai conquistar, vai te estragar inteira por dentro, porque os nervos que você vai passar, o estresse que você vai passar, vai colocar estresse em todo mundo à sua volta, vai ser aquela pessoa amarga, irritadiça, nervosa e frustrada, porque você não vai conquistar esses últimos 10%. Então, não vai valer a pena. O resto da sua vida, o resto da sua alimentação, os 90% podem até estar imperfeitos, mas o seu corpo não vai conseguir aproveitar todo o esforço que você fez para conquistar esses 90% de perfeição, porque para conquistar 10% você estragou todo o resto. E isso acontece, a gente vê muito assim, por exemplo, mães que querem ser perfeitas, esposas que querem ser perfeitas, mulheres que querem ser perfeitas, profissionais que querem ser perfeitas, cristãos que querem ser perfeitos. Gente, a perfeição não faz parte desse planeta, não faz parte desse mundo. A perfeição um dia lá no céu a gente vai ter. Agora aqui embaixo ninguém tem. Não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para cima, não adianta olhar para baixo, não adianta olhar em volta. Ninguém tem e ninguém nunca vai ter. Nada que alguém faz, ou que alguém fala, ou que alguém pensa, ou que alguém diz, aqui nesse planeta é 100% perfeito. Nada. 100% é só Deus. Só Ele que é perfeito. E um dia, quando a gente estiver lá em cima, né? Curtindo a nossa existência ilimitada e sem fim, como se diz, eterna, aí sim a gente vai ser 100% perfeito. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, nesse planeta, nessa vida, não existe perfeição. Então, você almejar 90% de perfeição já é assim, muito mais do que a maioria das pessoas à sua volta. Você pode olhar à sua volta, as pessoas se almejarem 30, 40% de perfeição naquilo que elas fazem, já estão fazendo muito. Se você está almejando 90%, você já está muito acima do limite das pessoas normais, muito acima da média, muito acima. Então, esses últimos 10%, acredita em mim, não fica se punindo e querendo, sabe, espremer o máximo. Não vale a pena. O estrago é muito maior.
Diz aí pra mim, eu quero saber a sua história. Eu tenho certeza que esse vídeo tá chegando pra alguém que tem que ouvir isso aí. Diz pra mim se essa história, se você encaixa essa história aí na sua vida também. Se tem algum ponto na sua existência, nas suas tarefas, no seu jeito de ser, nas coisas que você faz, que não se encaixa nisso aí. Veja se é assim mesmo ou não. Eu vejo tantas mães, por exemplo, fazendo de tudo para ser a mãe perfeita e nisso estragando o filho, estragando ela mesma, estragando o relacionamento entre o filho e a mãe, estragando todo o relacionamento que esse filho mais tarde vai ter com as mulheres dele no futuro. Gente, é um estrago tão maior, tão maior. Fica contente com 90%. 90% é mais do que o necessário, mais do que a maioria das pessoas. E use o seu tempo com coisas que valem a pena. Esses últimos 10% não vale a pena. E mesmo assim, quando você almeja 90%, geralmente você acaba conquistando mais do que 90%. Às vezes você conquista até 95%, 97%. Os 100% nunca você vai conquistar. Então, assim, se alegre com aquilo que você tem, com as suas capacidades, com o que você é capaz de dar naquele momento. A gente faz o que pode com o que tem naquele momento, né? Então, assim, esses últimos 10%, relaxa. Relaxa porque toda a vida sua vai ser uma tarefa atrás da outra, um trabalho atrás da outra, um pepino atrás do outro para resolver. Uma coisa atrás da outra. E se você almejar perfeição de 100%, você vai quebrar muito rápido, muito cedo, vai ter um burnout, vai ter um problema qualquer, vai ter... Gente, só dá problema de saúde. Se você almejar perfeição na sua alimentação, você vai ter problema de saúde. É incrível, mas é assim. Quantas pessoas que você não vê que tem aí alimentação 100% crudívora há 20 anos, há 30 anos e pá, dá um câncer. Sabe? Ou morre de... Tem gente aí na internet que morreu de... O que foi? Problema, acho que do coração ou de cérebro. Sei lá, teve um problema aí grave e era crudívoro há muito tempo. Então, assim, 90%, se você almejar 90% e conquistar esses 90%, levante as mãos aos céus e agradeça, porque os últimos 10% não vale a pena. E não tem necessidade também, porque ninguém está almejando nada disso. A maioria das pessoas, você vê quando as pessoas saem para o trabalho, com que cara que elas vão trabalhar? Elas não estão indo com a cara para alcançar 100%, nem mesmo 90%. Elas estão querendo terminar o dia e voltar para casa. É a cara que elas têm. Assim, quando eu entro no ônibus, eu saio de casa, pego um ônibus, desço num lugar, pego o bonde, desço num outro lugar, pego um outro bonde e depois ainda ando um tanto a pé. Eu levo 1 hora nesse trajeto. As pessoas que eu vejo assim dentro do tram, que é o bonde, dentro do ônibus ou assim pela rua, todo mundo tem aquela cara de que, ai, não vejo a hora desse dia acabar. Não é? Não é assim? Ninguém tá planejando nem mesmo 90. Se você já tá planejando 90, você já tá muito acima da média. Então, isso era o que eu queria dizer para você hoje. É um vídeo meio diferente, mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu quero saber a sua história. Deixa a sua história escrita aqui embaixo. Eu quero comentar também. Eu quero saber o que está acontecendo aí na sua vida, tá bom? E se você gostou desse tipo de vídeo, compartilha e comenta aqui para eu saber que você gostou desse vídeo. E aí eu faço mais vídeos desse tipo, tá bom? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!